E aí pessoal, tudo bem com vocês? Esse vídeo está sendo patrocinado pelo Nélio, que não pode fazer aula dele. Hoje eu estou muito feliz, estou sorridente porque eu estou colhendo frutos de pesquisas que eu fiz em novembro do ano passado e acompanhamento que eu fiz aí ao longo desse tempo e que me deu frutos no mercado de ações. Vou começar a vender os cursos para vocês, mentira. Vamos lá, no mercado você ganha sabendo a diferença entre o que uma coisa vale e o que as pessoas acreditam que a coisa vale. Se você souber quanto uma coisa vale e o que as pessoas acreditam que uma coisa vale, você ganha dinheiro nesse mercado. Fim do curso, me paguem. Eu vim aqui hoje, entre tantas outras coisas que eu poderia falar, mostrar esse depoimento aqui para vocês. Eu tomei o cuidado de não mostrar o nome dele, me certificar de que o nome dele não está aqui, para que ele não se sinta identificado, exposto. Mas eu acho que não tem nada aqui que seja humilhante. Muito pelo contrário, eu acho que tem uma sinceridade que ao ler eu não consegui não responder imediatamente. Porque esse é o primeiro tempo livre que eu tenho desde que eu li esse comentário. E vale um vídeo e não uma resposta direta para ele, porque eu acho que muita gente se identifica com uma história parecida com essa. Pause o vídeo, leia o comentário, eu não vou ler aqui pra gente não perder tempo de vídeo. E assim, a tua história, ela me lembra um mangá que me faz lembrar da minha própria vida. Então assim, eu me identifico um pouco com a tua história e tem um mangá que é sensacional, que não que assim, queira falar sobre eu ou você, mas ele fala, ele exagera numas coisas bastante interessantes. Vocês sabem que mangá é vida louca, loucura, dá asas à sua imaginação, e aí o que acontece? O menino recebe uma visita do futuro de uma pessoa que supostamente deveria ser uma exterminadora. Ele recebe uma visita de uma exterminadora do futuro. Como essa cultura japonesa, ela erotiza tudo, e erotiza e infantiliza tudo, ela tem uma cara de uma menininha com os peitão grande, com uma bunda grande, e é toda sedutora e se apaixona por ele. Nojo que eu tenho disso, mas ok. Por que ela vem exterminá-lo? Porque no mundo em que ela vive, muito tempo depois, gerações depois da nossa, o mundo sofre de superpopulação e existe toda uma linhagem que é descendente de um cara que ele foi um playboy tão desgraçado que ele engravidou trocentas mulheres e teve filhos que geraram muitos filhos, e aí ela vem para meio que extirpar uma linhagem e dar uma ajuda pro universo dela. Cara, o japonês é muito doido, né? O japonês tem uma criatividade que eu vou falar pra você. Mas isso não é importante. Assim, a história do mangá, ela não é importante. O interessante é você ver como que um loser que não consegue falar com ninguém, ele não consegue, típico história de mangá e de anime, de dorama japonês. Ele é um adolescente que não consegue falar com absolutamente ninguém. Ele treme que nem vara verde. Vê se você se identifica com algum mangá, ou algum anime, ou algum drama que você já tenha visto. Imagina, né? Ele não consegue falar o que ele pensa, ele não consegue falar o que ele sente. Ele olha para uma mulher, ele começa a tremer. E quando ele precisa conversar com uma mulher, ele vomita. Literalmente ele vomita, ele passa mal e vomita. Me lembro do episódio do South Park, que o cara era apaixonado e vomitava toda vez que ele chegava perto da menina que ele gostava, ao ponto da menina lembrar dele e falar: meu Deus, como era gostoso quando ele vomitava, porque ele gostava de mim, coisa nojenta. E o South Park copiou dos japoneses, porque esse mangá é com certeza mais velho do que esse episódio do South Park. Não, dá uma briga feia ele, não sei agora. Mas por que eu tô divagando e por que eu tô dando toda essa volta? Porque aí você descobre ao longo dos 6 volumes do mangá que foi justamente esse trauma, esse medo, essa dificuldade de conversar com as pessoas que fez com que esse menino dedicasse sua vida a conseguir desenvolver técnicas para conversar com pessoas, porque não é possível que ele não conseguisse expressar os seus sentimentos. E aí, lembra de um comentário que eu faço num vídeo antigo em algum lugar desse canal, em que eu falo assim: você tem que estudar para saber.
Se você quer passar numa prova de uma determinada faculdade, você tem que estudar para aquela prova daquela faculdade, porque você vai ver o estilo da prova deles. Mas quando você estuda, você tem que estudar para saber por quê? Porque aí você tende a passar em todos os vestibulares que você presta. Um bom médico, ele é um bom médico em qualquer hospital. Um bom profissional, ele desempenha um trabalho bom em qualquer empresa que lhe deu os recursos necessários para ele desempenhar o papel dele. Não existe uma cantada que seja 100% eficiente com todo mundo. É a mulher que nos escolhe, dá brecha para a nossa cantada e faz com que ela seja boa quando ela a aceita. A gente é otário, nós homens somos otários, porque a gente acredita que é a técnica da nossa cantada que ganha a menina, quando na verdade ela nos escolhe por inúmeros fatores que não a piada besta que a gente usou para fazer a nossa cantada ridícula. E me prove o contrário, a gente pode fazer podcasts a respeito disso. Agora, quando você decide se capacitar para falar com pessoas, isso vira uma técnica tal qual desenhar bem, e você consegue fazer isso cada vez melhor. Algumas pessoas vão usar essa técnica para o mal e vão estudar técnicas de engajamento. E vão usar isso para o mal, para enganar e para fazer mal para as pessoas e para extrair coisas delas, por exemplo, dinheiro e engajamento. Mas, se você quer o bem das pessoas e você estuda técnicas para conseguir se comunicar bem com pessoas, você tende a ser capaz de conversar com qualquer tipo de pessoa, tanto mais experiência você ganha ao longo dessa jornada. Olha que interessante isso. Então, se você treme para falar com qualquer pessoa, como eu tremia quando eu era pré-adolescente, eu não conseguia conversar com as pessoas. Conversar com mulher, então, meu Deus do céu, eu fiquei 2 anos tentando falar para uma menina que eu gostava dela, não consegui. Depois, é horrível essa sensação, eu entendo isso. E essa sensação, ela geralmente tem base, ela tem origem num problema de autoimagem que a gente não se conhecer de verdade. É muito difícil você, jovenzinho, se conhecer, porque você está em desenvolvimento ainda. Não adianta você ter autoconhecimento aos 14 anos, porque aos 15 você virou uma pessoa que não tem nada a ver com você aos 14. Então não adianta você chegar com 15 anos e falar, me descobri, sei quem eu sou, porque com 20 anos você não vai ter absolutamente nada em comum com a pessoa que você foi aos 15. E mesmo aos 20 anos você ainda está se desenvolvendo muito, você ainda consegue se adaptar a diferentes grupos. Aí quando você chega aos 30, 40 anos, você já descobriu quem você é, e você sabe que não é qualquer grupo que te serve, é aquele que atende a sua natureza. E aí, ao invés de tentar se adequar aos lugares, você busca lugares que se adequem, aliás, onde você se sinta bem, onde você sinta que você tem pertencimento. Então, se aos 20 anos você está querendo ser bom para todo mundo, não perca o seu tempo, ninguém é bom para todo mundo. Ninguém, absolutamente ninguém. Então, assim, eu passei a minha vida inteira tentando me tornar um bom professor. Acho que não está bom ainda. Estou estudando russo e chinês mais para aprender a ensinar melhor do que para aprender esses idiomas em si. Não que eu não tenha interesse em saber esses 2 idiomas, é claro que eu tenho. Mas é com o objetivo de me tornar o melhor professor que eu estou estudando. E ainda assim, acho que não tá bom. Mas tem gente que me procura e me acha um professor merda. Tem gente que me procura e me acha um professor bosta. E fala, eu acho um absurdo que você me cobra o que você cobra para dar essa aula bosta que você dá. É claro que a pessoa não usa essas palavras, mas com jeitinho ela fala, então, é que eu andei pensando. E quando ela fala desse jeito, ela tem todo o direito de falar dessa forma. Só que, como eu já tenho meu problema de autoimagem meio que resolvido, eu falo, na verdade, é que você não tem potencial de extrair aquilo que eu tenho para oferecer, tem coisas em mim que você não enxerga. Então, assim como eu não posso me enaltecer com um elogio que não condiz com a realidade, eu também não posso me deixar abater por uma crítica que não está baseada em realidade. Então, se chega uma pessoa e fala que o meu trabalho não vale nada, talvez seja pelo fato dela não conseguir reconhecer o valor que o meu trabalho tem, e aí eu devo vender o meu serviço para alguém que consiga ver minimamente valor naquilo que ela me paga para fazer. Logo, primeiro, você não vai agradar todo mundo, mas você pode se desenvolver pessoalmente para que você dê a oportunidade das pessoas reconhecerem a pessoa legal que você se tornou. Agora, adianta se tornar o melhor desenhista do mundo, adianta saber ser o cara que mais manja inglês no mundo e não conseguir conversar com as pessoas, aí você tem um problema. E aí a gente fala sobre habilidades coringa. Que deveria ser o 3º vídeo ou o 4º vídeo da playlist de capacitação que está largada as traças, porque eu não estou conseguindo fazer nada difícil, porque a minha vida está uma desgraça. Tá foda.
Mas na playlist de capacitação eu falo sobre o bom português, né? O português corporativo, o português sofisticado, o português metido a besta. Esse português, você não precisa dele na vida, mas em determinadas situações em que a pessoa não te conhece, você tem que causar uma boa impressão e você quer criar uma imagem rapidamente para não se deixar diminuir e para causar boas impressões nas pessoas, mesmo que a sua escola pública seja uma porcaria, você tem no YouTube, você tem na internet recursos para que o seu português seja claro, correto, sofisticado, com palavras que têm valor simbólico em determinados ambientes. Então, ou você se torna um rebelde e eu falo do jeito que eu querer, tá ligado? Ou você segue a vida lutando desse jeito, só que aí você não vai conseguir o resultado imediato com aquelas pessoas que realmente não te conhecem. Porque olha o Ariano Suassuna, por exemplo, olha o jeito dele de falar. Já sabem quem é o cara que escreveu O Alto da Compadecida? Olha o jeito dele falar. Só que é impossível você ficar falando, ele já faleceu, mas era impossível você ficar falando meia hora com o Ariano Suassuna e não perceber que ele é um profundo poço de conhecimento riquíssimo e que ele é uma pessoa extremamente culta, mas uma pessoa que na fila da padaria tivesse 30 segundos para falar com ele, ou alguém que precisasse escutar uma apresentação dele de um produto a ser vendido, talvez não se deixasse impressionar rapidamente pela forma dele de falar e talvez dissesse: não estou interessado não, velhinho, obrigado. Então, existem rápidos indicadores que te conquistam território até que as pessoas te conheçam bem. A roupa é uma delas, a apresentação da sua vestimenta. Então, infelizmente, nós vivemos num mundo em que se eu chego no escritório com uma camisa de R$300, eu sou o melhor recebido e sou reconhecido como o melhor profissional e talvez como o melhor ser humano do que eu seria com uma camisa de R$47,90. Infelizmente. E eu posso chegar com uma camisa da 25 de março, que eu paguei R$30 para vender o meu produto, eu posso, só que eu vou ter que vencer determinadas barreiras que eu não teria que vencer se eu chegasse com a camisa de 350. Logo, você pode vender um produto com o jeito de falar do Ariano Suassuna. É claro que você consegue, ele conquistou o Brasil inteiro com o discurso e com o texto dele, mas demora mais porque você tem que vencer aquele contato inicial em que a pessoa olha para você e acha que você não tem nada de diferente para oferecer para ela. Habilidade de comunicação, não do português correto. Habilidade de comunicação é algo que abre portas. Por quê? Você veja que aqui é muito e vai muito além do português correto, porque o português sofisticado ele só tem efeito na vida corporativa. Não adianta você chegar no subúrbio falando igual você fala numa apresentação na vida corporativa e achar que você vai apavorar só porque você está falando bonito e sofisticado. Não, as pessoas vão te achar uma almofadinha ridícula e vão mandar você tomar no cu. Vão te chamar de playboy e vão mandar você vazada ali, que aquilo ali não é o teu lugar. Então, quando você desenvolve rapport, pesquisem aí o que é rapport. Quando você desenvolve rapport, para ser capaz de conversar com as pessoas dentro do ambiente delas de uma maneira em que elas se sentem conversando com alguém que pertence ao ambiente delas, e você desenvolve técnicas para passar bem aquilo que você pensa, entender muito bem o que ela está querendo dizer, embora ela tenha dificuldade de se expressar, e quando você interage dentro do universo dela com conteúdo que é significativo para a pessoa, você abre muitas portas ao ponto dela gostar tanto de você, mas tanto de você que qualquer professor de inglês serve, mas eu prefiro você porque você é legal, e qualquer desenhista serve, mas eu gosto de você porque você entende quando eu peço um desenho e você faz do jeito que eu quero porque parece que você entra na minha mente, e é isso que dá valor, é isso que gera preço, é isso que garante o seu sucesso no seu empreendimento, naquele caminho que você decidiu trilhar. Agora, eu percebo você tentando se dissociar de uma coisa que faz parte de você, que você não deveria. Por quê? Porque nada impede que você continue fazendo o que você quer e, ao mesmo tempo, enverede para outro lugar. Eu não estou sendo banal ao ponto de dizer desenhe por prazer e você vai ficar muito bom. Você não precisa estudar técnica nenhuma, isso vai acontecer. Eu sei que desenhar é muito difícil, eu sei que o processo criativo é muito difícil, eu sei que exige muita dedicação e que exige muita prática e muito estudo. Porém, mesmo com toda a dedicação e mesmo com todo o esforço, existe espaço para que você desenvolva também outras coisas.
E aí você pode começar a dar aula. Ah, mas eu não posso dar aula porque eu não consigo nem falar com as pessoas. Trabalhe numa padaria, trabalhe de caixa de supermercado, trabalhe de atendente de balcão, trabalhe de vendedor de Rinodê. Bata na porta da casa das pessoas vendendo Rinodê, as pessoas vão te odiar e você vai conseguir segurar o seu território e vai falar, não, mas você pode não querer comprar, mas veja bem, eu sou uma pessoa boa e fica com o meu contato, porque o dia que você quiser eu posso te auxiliar com outras coisas também. Posso te dar aula, posso te fazer desenho. Rinodê é só uma das minhas facetas, é uma das minhas camadas. Gente, não estou falando para vocês fazerem exatamente o que eu estou falando, estou dando exemplos. Pelo amor de Deus, se aparecer na minha porta tentando me vender Rinodê, eu não vou atender a porta para você. Desculpa. Mas o ponto em questão aqui tem aquela palestra do Steve Jobs na Universidade de Stanford e ele fala assim, só quando você olha para trás, não dá para você fazer isso olhando para frente, só quando você olha para trás é que você consegue conectar os pontos. Então eu entrei na faculdade, eu tinha faculdade, aí eu parei de fazer faculdade, parei de pagar e fiquei só assistindo as aulas que eu queria. Assisti aulas de caligrafia porque era uma coisa que eu gostava. Quando a gente desenvolveu o Macintosh, computador, eu coloquei lá fontes, serif, sans, eu coloquei fontes bonitas no Macintosh. E como o Windows copiou o Macintosh, talvez se eu não tivesse feito aquelas aulas de caligrafia, o mundo não tivesse as fontes que a gente tem hoje. Ele está mentindo? É claro que ele está mentindo. Se ele não existisse, existiriam computadores com fontes bonitas hoje? Existiriam, alguém ia ocupar o espaço que ele ocupou. Mas você não pode negar que ele teve um papel importante nisso que acabou acontecendo. E quando você olha para trás, você fala, caramba, o cara matava a aula e ele ia para a aula que ele queria, a aula que ele queria era de caligrafia, e isso gerou letras, fontes bonitinhas no Macintosh, que foi copiado pelo Windows. Que da hora! Quando você olha para trás, você consegue conectar os pontos. Então, quando você está vivendo momentos, por exemplo, uma anemia que quase me levou embora em 2004, quando eu penso no meu divórcio, que quase acabou com a minha vida em 2007, quando eu olho para determinados eventos na minha vida, eu olho para trás e falo, cara, se esses eventos não tivessem acontecido, eu tava fodido, né? Se eu não tivesse a minha irmã, como que eu lidaria com a Lana hoje? Não sei, não teria maturidade, talvez não teria bagagem, talvez eu não tivesse essa confiança de que eu vou conseguir ser para ela quem ela precisa que eu seja. Então você vai conectando pontos. Então, pense que você pode desenvolver o seu desenho, que você pode ficar muito bom nisso, que você pode arrumar um trabalho para lidar com o público que te force a falar com pessoas. Claramente, eu consigo retenção de alguns alunos pelos motivos mais aleatórios que você pode imaginar. Assim, eu conquisto alunos com experiências que eu tive trabalhando no McDonald's, trabalhando numa empresa que cortava salada para vender para os supermercados. Então, não são só os meus maiores feitos profissionais, não são só as minhas maiores vitórias que me fazem ter bagagem para conversar com as pessoas e para contar histórias que se aplicam exatamente àquilo que elas estão vivendo naquele momento. São histórias extremamente dolorosas que me fazem ter exemplos que causam identificação e que dão às pessoas o combustível necessário para elas quererem continuar falando inglês comigo durante o tempo que elas precisam exercitar o idioma delas. Então, a sua maior dificuldade de desenho, ela pode te levar a uma capacitação que pode ser essencial para que você consiga fazer aulas diferentes dos outros professores e diferentes das minhas, por exemplo, porque eu sou péssimo em desenho. Então, você pode talvez não explicar as coisas tão bem quanto eu explico, porque eu tenho 15, 20 anos de experiência a mais do que você, só que a sua aula pode conquistar determinados tipos de alunos, por exemplo, os reativos, porque assim, existem os emocionais, existem os thought-based, que são baseados em indexes e critérios, como eu sou. Tem vários tipos de pessoas e uma delas é a reativa. E essa pessoa reativa, ela não sabe o que ela quer, mas ela reage muito bem às coisas que são apresentadas. E ela se fascina com a reação, ela se surpreende com a própria reação. Gente, é um dos amigos mais engraçados que você pode ter na vida, porque ele se surpreende com ele mesmo. A pessoa vira pra você e fala, menina, você viu o jeito que eu fiquei na hora que ela falou isso? Ela se surpreende com ela mesma. É engraçado. E essa pessoa, ela gosta de reagir a coisas bonitas. E ela gosta de estar em ambientes que a impressionem e que a surpreendam.
Então, você com um grupo de pessoas como esse pode surpreender pessoas fazendo exatamente o desenho que elas precisam enxergar no momento em que elas estão demandando muito conhecimento que elas precisam absorver. Isso pode te tornar, para um grupo específico de pessoas, um professor muito melhor do que eu sou e do que eu poderia ser para elas, porque elas vão ter que se contentar com eu mandando links que eu acabei de encontrar no Google Imagens. E se não tiver nenhuma imagem que represente exatamente aquilo que eu quero que a pessoa veja, ela vai ter que imaginar, porque eu não vou desenhar, porque eu não consigo. Tá vendo que tem espaço para todo mundo nesse mundo e que nenhuma habilidade que você vier a desenvolver, ela vai ser inútil? Então, agora vamos lá. Se você de repente tem um problema que é da sua condição e que precisa ser resolvido pela medicina, talvez sim, você tenha que investir muito tempo e muito esforço para conseguir um retorno muito baixo, no sentido de se relacionar com pessoas. E aí, talvez, ao invés de se relacionar diretamente com pessoas, talvez você devesse sim desenvolver alguma coisa que seja mais no seu mundo. Mas ainda assim você quer ter contato com pessoas. Então busque uma forma de ter contato com pessoas de forma não remunerada. Isso também é interessante. Então, já parou para pensar que você pode buscar um trabalho voluntário com penitenciários, não é penitenciários que fala, desculpa, com gente que está preso, com detentos, né? Você pode buscar trabalho voluntário com órfãos, você pode buscar trabalho voluntário em comunidades carentes. Você pode trabalhar barato num lugar que demande que você tenha que conversar com muitas pessoas. Então, né? Cara, eu odeio conversar com pessoas, principalmente quando elas não são receptivas ao que eu tenho para falar. Então eu vou trabalhar no telemarketing. Por quê? Porque as pessoas vão me xingar e eu vou desenvolver resiliência e eu vou ser xingado em 90% das vezes, mas vai ter 10% que não, e vai ter 2% das vezes em que eu vou ser xingado que eu vou conseguir reverter a situação e fazer a pessoa me pedir desculpa por ter me maltratado. Por quê? De tão legal que eu vou ser com ela, eu vou conseguir vender ainda. Pelo menos até o ponto de desenvolver a habilidade de conversar com as pessoas como eu quero ser capaz de conversar com elas. E esse tipo de habilidade, desenvolver a habilidade de conversar com pessoas em situação sob pressão, desenvolver a habilidade de falar em público, desenvolver a habilidade de apresentar uma ideia, é extremamente valioso. Então eu faço um trabalho voluntário em que eu não aceito que vocês me paguem por isso e eu não recebo nem monetização de propaganda, de visualização. Eu saboto o meu próprio canal, mas você acha que esse conteúdo que eu desenvolvo para vocês, ele faz bem para mim ou faz mal para mim no meu trabalho e na minha vida? Faz bem. Por quê? Porque quando eu sou pago e muito bem pago para explicar alguma coisa para um aluno, eu tenho já uma grande bagagem, uma grande experiência de explicar no susto coisas complexas que acabaram de me ocorrer. Por quê? Porque é uma habilidade que eu adquiro pela prática. Então, se você olhar para esse vídeo de agora e olhar para vídeos de 5 anos atrás, talvez eu tenha mais desenvoltura e consiga me explicar melhor. Por quê? Por conta de um trabalho voluntário que eu fiz e que eu mantive o hábito de fazer. Então, por que você não pode se espelhar num dos meus primeiros vídeos, que eram ridículos e que eram imaturos? Não que esses aqui sejam maduros e não ridículos, não estou dizendo isso. Mas é que tem uma melhora aí, né? Então você pode buscar a sua melhora através da prática, e essa habilidade ela é coringa, porque você pode ser um médico laboratorista. Você vai ficar 99,5% do seu dia olhando para os cocô lá no microscópio. Mentira, não é assim. Mas você vai ficar lidando com você mesmo, você vai ficar analisando exames, você vai ficar conversando com laudos. Mas vai ter uma parte do seu dia em que você vai ter que comprar pão. Vai ter uma parte do seu dia em que você vai ter que explicar alguma coisa para um paciente. Vai ter uma parte do seu dia em que você vai ter que conversar com o médico. E nessa hora, você ter a habilidade de se comunicar bem pode te colocar numa posição de vantagem numa negociação ou na defesa dos seus interesses. Então, não é porque você é desenhista, programador, laboratorista, não é porque você tem um trabalho em que você não precisa conversar muito com pessoas, que você não deva desenvolver a habilidade de conversar muito bem com elas. E esse trabalho ele não será desperdiçado. Assim como
A capacidade de desenhar bem, de se expressar bem através de desenhos, de conseguir improvisar e de conseguir fazer isso rapidamente hoje em dia, num mundo em que a dinâmica da informação, as informações elas envelhecem muito rápido, você não tem 2 semanas para fazer um desenho sobre uma notícia que está acontecendo agora, mas acabou de acontecer. Em 2 minutos e meio você fez um desenho excelente para começar a falar sobre, usar esse desenho que você fez para que alguém fale sobre um assunto importante do momento, de repente você pode ficar rico com isso. Ou você acha que canais como o do Castanhari, eles não remuneram extremamente bem as pessoas que fazem o trabalho artístico desses canais? E aí a gente está falando de um cara que tem meses para desenvolver um vídeo, mas tem demandas de conteúdo que são daquela tarde, que são daquela manhã e que as pessoas precisam ter velocidade. E você pode desenvolver as 2 coisas em paralelo, ao ponto de você poder ser um cara que desenha e usa os próprios desenhos para elucidar melhor as ideias que transmite para pessoas quando fala com elas, ou diretamente ou por canais como esse daqui de YouTube. Então, o importante é você não ficar estagnado. Esse tempo que você joga MMO, ao invés de você ficar upando um char, cara, upa você, porque o char ele vai ficar no servidor e você não, você está aí o tempo inteiro. E as habilidades de desenhar e de falar bem podem ser mais úteis para a guild do que o seu char super equipado que passou 2 semanas e está todo mundo igual a você. Reflita sobre isso. Do fundo do coração, espero que seja útil. Obrigado pelo depoimento, pela confiança. Espero que você não tenha se sentido exposto de maneira alguma. Por hora é isso, um grande abraço.